primeiramente, boa noite, Caixinha. Boa noite, amigo. Queria que você falasse, né, um pouco desse resultado do Bragantino e se tem uma forma, né, de explicar esses resultados do Massa Bruta jogando fora de casa. Não, acho que este jogo... vamos lá ver, vamos falar das coisas sérias, das coisas de uma frontalidade clara em relação a tudo. Este jogo não pode ser de maneira nenhuma comparado com aquilo que são os outros jogos fora de casa. Estamos a jogar numa equipa que no Brasil, nos últimos 2 anos, ganhou 7 títulos. Ganhou 2 Libertadores. E eu não sei se muita gente vai jogar como nós jogamos hoje aqui, à nossa maneira e da nossa forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no futebol só conta o resultado. E o resultado é aquilo que fica para a história. E o que fica para a história é que o Palmeiras marcou 2 golos, nós não marcámos nenhum. Fizemos um grande jogo, sim, fizemos. Na primeira parte, esquecemos que havia golo. Tivemos um controle do jogo, uma chegada nos últimos 30 metros, mas não uma chegada incisiva e agressiva. Penso que no segundo tempo isso mudou por completo, tivemos muito mais chegadas. Penso que o Everton foi claramente, se calhar, a figura do jogo no segundo tempo. Isso ilustra aquilo que foi a situação, mas nós não podemos facilitar ou ter algumas falhas de atenção como tivemos nos golos e de aí resultar esse resultado final contra estas equipas, isso é letal. Eu acho que não foi só a situação do canto que resulta no primeiro golo, penso que estávamos longe da marca que dá depois aquela sequência dos cantos, e se estivéssemos próximo isso teria sido evitado, e neste segundo golo defendemos bem a profundidade, o Lucas faz bem o balanço, faltou depois o balanço do Natan em relação àquele espaço e àquela distância entre zagueiros que permitiu que o Borena entrasse por ali e pudesse ter rematado a nossa baliza. E é esta a história do jogo. Uma equipa que veio aqui como nós, muito personalizada, com um caráter em termos daquilo que era a forma de jogar este jogo. Vinhamos aqui claramente com a ideia de conquistar os 3 pontos, jogámos para isso, não marcámos para isso e por isso o resultado tem que ser obviamente mais do que justo. E Pedro, eu queria que você explicasse ali a sua formação inicial, né, com o Adelan ganhando a posição do Andrés Hurtado. Você colocou o jogador especificamente para ganhar também na marcação, porque tinha o Dudu daquele lado. Eu também queria que você falasse do Bragantino criar tanto e não ter efetividade nas finalizações. Sem dúvida. Sim, eu acho que hoje a história do jogo também é um pouco isso. Muita criação, mas pouca eficácia. A questão do Aderlan não teve única e exclusivamente a ver com isso. Nós queremos criar competitividade dentro da equipa. Ela existe, competitividade por cada uma das posições. Obviamente, dar oportunidades aos jogadores não quando não estão bem num jogo, não estão bem noutro jogo, não estão bem num terceiro jogo, numa série de jogos, então aí dar oportunidade a outros jogadores. O Aderlan teve a ver com isso e teve a ver também com a análise que nós fizemos na preparação deste jogo, que foram os 2 jogos que a equipa do Red Bull Bragantino jogou aqui no ano passado. Foi em base nesse jogo que analisámos e preparámos este mesmo jogo. Penso que o Aderlan esteve bem, esteve equilibrado, conseguiu ter uma participação efetiva em termos defensivos, não teve uma participação tão efetiva e tão frequente em termos ofensivos. Na primeira parte chegou ainda um pouco mais, na segunda não chegou tanto, mas em termos defensivos acho que foi efetivo. E ainda, se me permite, eu queria que você explicasse um pouco como você pretende usar o Prachetes, né? Faz algumas partidas já que ele não entra, mas você pretende usar ele como aquele terceiro homem, como um segundo homem no meio campo. Eu queria que você explicasse. Nós jogamos 1-2 no meio. Hoje jogamos com o Mateus, com o Jadson e com o Bruninho. Eles tinham missões muito claras e específicas, quer quando a equipa tinha a bola, quer quando não tinha. Eu acho que os médios fizeram um grande jogo, mesmo o próprio Ramires, quando entrou, também de alguma longa ausência, também esteve muito bem. O Gustavinho entrou também muito bem. E temos essa competitividade. Temos essa competitividade dentro daquilo que é o grupo. Eu já tive a oportunidade de falar com o Bruno, é um jogador com muita qualidade. Falámos e sabemos claramente qual é o caminho para ele. Ele sabe aquilo que tem que trabalhar e que tem que melhorar e, obviamente, a partir do momento em que compita com os outros, está sempre disponível. Hoje achámos que o jogo não estaria tanto para ele nesse sentido, porque não queríamos
não queremos desequilibrar tanto a equipa, expor tanto a equipa e partir tanto a equipa. Por isso, entendemos que manter a dinâmica dos 3 médios, com o Bruninho, com o Gustavinho e com o Ramírez a fazerem esse vai e vem e esse trabalho defensivo que já estávamos a fazer desde aquilo que foi a preparação e a orientação do jogo. E o que você projeta para o próximo jogo em Bragança Paulista contra o Ituano? O Bragantino ainda não atingiu, né, Não, os pontos claro para classificar. E como você vê, principalmente o jogo em casa contra o Ituano e também fora de casa, a próxima partida contra o São Bento. São Bento. Temos que ver o jogo cada um por si. Com o Ituano é um jogo que é uma final, temos que ganhar sim ou sim. Ou seja, não há forma de pensar de outra maneira. Temos que conquistar 17 pontos na próxima rodada, já andamos a persegui-los há algum tempo, então não há mais momento a esperar. Não vou falar obviamente do São Bento, nem ainda sequer daquilo que é o Bahia da Feira, porque vai estar entre um e outro jogo, então o nosso foco tem que ser único e exclusivamente naquilo que é o Ituano, e o nosso foco tem que ser único e exclusivamente em ganhar o jogo e ponto final. Para finalizar, Caixinha, 2 perguntas. Queria que você falasse um pouco, mais uma vez, da disputa do ataque, né? Hoje o Alejandro começou como titular, mas o Borbas entrou bem também. O Eric Popó ganhando mais minutagem, ganhando mais espaço. E também eu queria que você falasse do Eric Ramírez, né? Ficou 4 meses sem atuar, completando hoje exatos 4 meses. E voltando nessa partida, qual a análise que você tem desse jogador? Sim, em relação ao centroavante nós temos essa competitividade, tem características diferentes, algumas que se complementam, outras que temos que continuar a seguir a trabalhar. Eu acho que temos que procurar ser muito mais incisivos e agressivos e atacar espaços na última zona, e o 9 é uma das coisas que nós queremos, então temos que continuar a trabalhar nesse sentido. O Eric teve muito bem, o Ramírez é um jogador com experiência, é um jogador com intensidade, é um jogador que fez um trabalho muito forte em termos dessa sua recuperação. Sabíamos que hoje não tinha para muitos mais minutos daquilo que jogou, mas estamos muito satisfeitos com aquilo que foi a prestação deles e a forma como tentou ajudar a equipa enquanto esteve em campo. Tá certo, então esse é o técnico Pedro Caixinha aqui, Isabela, falando na coletiva aqui de imprensa aqui no Allianz Parque após a derrota